Olá, o Primavera Saúde está no ar e hoje vamos tratar de uma doença que necessita da atenção de familiares e amigos, a bulimia. Essa doença é caracterizada como um transtorno alimentar, carregando diversos sintomas que vamos conhecer ao longo do programa. Porque eu estou recebendo aqui no Primavera Saúde Fernanda de Souza Fernandes, psicóloga, que vai nos esclarecer todos os detalhes sobre essa doença. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Eu que agradeço pela oportunidade da discussão, da conversa sobre esse tema que é tão importante a gente tratar. Realmente. Doutora, queria começar o programa a gente definindo exatamente o que é bulimia, né? Então, bulimia, como você mesmo disse, né, ela é considerada um transtorno que está dentro de um grande transtorno, que são os transtornos alimentares. Né? E ela tem algumas características, algumas já são conhecidas, sim, né? E a principal delas é a pós-alimentação, né? Independente da quantidade, a pessoa sente a necessidade de vomitar, né? De colocar para fora tudo aquilo que ela se alimentou naquele momento. O que pode acabar causando, né, essa doença? Então, o que a gente sabe, assim, na visão da psicologia, numa visão mais psicossomática, é que pode estar associada a vários fatores. Mas o fator primordial que nós consideramos é a relação com o desenvolvimento emocional desde a infância. Então, toda a relação que nós, quando crianças, tivemos, os primeiros relacionamentos com a alimentação, né, o ambiente onde nós crescemos e que nos ajudou a formar a imagem que nós temos de nós mesmos, né, as críticas ou as repressões em relação à nossa própria imagem ou até mesmo ao nosso peso. Sim. Isso tudo contribui para que quando nós entramos na adolescência, porque o maior índice de bulímicos é na adolescência, para que quando nós entremos na adolescência a gente tenha uma certa dificuldade de aceitar essa imagem, esse resultado de nós, né? Que é lá na adolescência que a gente se remonta. Né? Parece que antes disso nós éramos um quebra-cabeças e passamos por determinadas fases. E nessas fases nós desenvolvemos, não separadamente, mas nós nos direcionamos a desenvolver determinados aspectos do nosso modo de ser, nosso modo de se vestir, e que isso tudo foi sendo construído com a relação que nós tínhamos com o nosso meio. Basicamente se entendendo, doutora. Justamente. Mas é lá na adolescência que esse quebra-cabeças se reúne e de repente a gente se vê essa mistura de tudo isso, né? Que a gente construiu aí ao longo da nossa trajetória até a adolescência e com a ajuda dos pais, dos familiares e dos amigos, né? Escola, enfim. Podemos dizer então que basicamente a influência do ambiente onde ele vive com a também relação dos familiares e amigos tem uma grande importância em todo esse contexto. Existem alguns estudos que trazem a discussão da possibilidade da bulimia e a anorexia terem uma certa tendência genética. Né? Mas o que a gente percebe assim, é que mesmo que você tenha uma tendência genética, se o meio em que você vive contribui para esse desenvolvimento, isso pode ser altamente significativo para você desenvolver ou não determinados transtornos. Isso pode ter influência da mídia, da indústria da beleza, quem sabe? Pode ser um fator que acaba agravando ainda mais esse caso? Sim, principalmente se a família for uma família que considerar muito o modismo. Porque a questão da mídia é o modismo, né? Sim. Que a mídia ela poderia ser fortemente contribuidora com as informações que nos trazem, porque nos deixam a par de tudo que está na modernidade. Né? Tudo que é contemporâneo a gente fica sabendo através desses acessos fantásticos que são esses acessos que nós temos através da mídia. Mas a maneira com que a família utiliza isso como ferramenta no desenvolvimento da criança ou do adolescente é que é crucial para essa questão. Então, se você, por exemplo, está assistindo uma novela, né, e você direciona a tua vida, basicamente, né, no que está passando na novela, com certeza os teus filhos farão o mesmo. Sim. E isso certamente também contribui para que isso seja uma questão que se enganche na personalidade desse ser humano. Aí vem a questão principal dos pais, né? Que educar isso também mesmo. É exemplo, né, doutora? Justamente. Porque a gente não tem condições de controlar o que passa na TV, né? É verdade. Mas a gente pode filtrar com um bom diálogo, com a educação que se dá, com o dia a dia, porque é o dia a dia que faz uma criança ou um adolescente, não é a televisão. Verdade. Quais são os fatores de risco que essa doença pode acabar trazendo? Muitos, muitos. Um desequilíbrio orgânico muito profundo, endócrino, né? As meninas em potencial, elas podem desenvolver problemas sérios de fertilidade
ou seja, se tornarem inférteis, ou desenvolver problemas que estão associados ao desequilíbrio hormonal, que são os problemas endocrinológicos. Psicologicamente, né, além, né, dessa necessidade de não se frustrar, né, pelo fato de ter comido, arrependimento de ter comido tudo que comeu, mas uma obsessão, né, eu sou obcecada, eu tenho que, sempre que eu comer eu tenho que vomitar, independente do que está acontecendo. Uma desnutrição significativa, porque embora, né, o bulímico ele tem uma característica diferente do anoréxico, né, nem todo bulímico ele é magro, ele pode ser um bulímico gordinho, né, e isso é altamente significativo, assim, porque as pessoas não conseguem ter uma noção mais perceptível do que está acontecendo, porque você pode vomitar às escondidas, sem que ninguém perceba, né? E isso pode gerar problemas sérios no trato digestivo, porque aí o suco gástrico que é produzido, que tem todo um tempo, né, para produzir o suco gástrico no estômago e para que todo o aparelho digestivo se prepare para receber o alimento. E aí, dentro desse contexto, existe todo um caminhar do nosso corpo, né? E estímulos também. A fome é um estímulo, beber água é um estímulo, né? E assim como outros estímulos que são mais biológicos mesmo, que são internos, né? Também a liberação de algumas substâncias, algumas que estão relacionadas ao processo hormonal, né? Endocrinológico, do sistema endócrino. E então, quando se provoca o vômito, a gente mexe em todo esse sistema, né? E aí as pessoas, inclusive, podem ter uma parada cardíaca, porque, né, faz muita força, né? Além de desenvolvimento de câncer, entre outras coisas, né? Porque prejudica significativamente a mucosa do estômago, a mucosa, porque não é só o estômago, né? Sim. É todo um sistema, na verdade, do organismo, digestivo, né? Desde a boca até, né, os tubos que levam o alimento até o estômago, né? Quais são os principais sintomas que dá pra gente acabar trazendo nesse primeiro momento, doutora? Os sintomas que levam a família a saber. Os principais sintomas para reconhecer a doença. Para reconhecer a doença. Então, tudo começa pela observação do comportamento, né? Se você percebe que você tem um familiar que está altamente preocupado com a sua aparência, então se olha no espelho e não gosta do que vê, né? Está sempre reclamando porque está acima do peso, ou está reclamando porque não gosta do tamanho da perna, do formato, enfim, algum formato do corpo. Está sempre insatisfeito com a sua própria imagem, que no geral nós somos, de certa forma, um tanto quanto insatisfeito com a nossa imagem. Está sempre querendo mudar alguma coisa, sempre querendo melhorar alguma coisa. No caso do bulímico, isso é muito mais intenso, né? Eles não aceitam o modo de ser, então estão sempre querendo mudar, não melhorar. Porque o natural é a gente querer melhorar, não querer mudar. Porque não dá pra gente mudar o que a gente é. E aí a preocupação com a alimentação, o anoréxico ele deixa de comer. O bulímico ele se preocupa com o que ele vai comer. E os horários em que ele vai comer para que não hajam muitas pessoas por perto para que ele possa comer além daquilo que ele pode. E isso não acaba ele passando mal, já que ele come excessivamente? Depende do tempo em que ele está provocando a quantidade de vezes que ele vem provocando o vômito, ou que ela vem provocando o vômito. Então, o que existe, assim, é que a gente precisa separar a bulimia em duas questões, assim. Tem a bulimia, porque você come o que, né, a quantidade que todas as pessoas comem. Né? Ou que você come excessivamente por compulsão alimentar, né? Porque a bulimia ela pode estar associada a uma compulsão alimentar. Então, pelo fato de eu ter comido demais, eu preciso me livrar dessa quantidade exorbitante de comida vomitando. Ou então eu fiquei com tanto medo de engordar que eu fui lá e vomitei. Ou então, além de comer e vomitar, eu vou tomar laxantes, né? Porque existe todo um desequilíbrio hídrico no nosso corpo, né? Em que quando a gente vomita, o corpo todo é como se ele recebesse a mensagem de que ele está desidratado. Né? Porque a gente utiliza todas as águas que estão, porque nós temos, nesse momento, nós estamos cheios de água, né? 70% de nós, em média, é água, né? E boa parte dessa água, além das células e de outras estruturas, também se encontra no nosso trato digestivo, até para auxiliar na digestão, principalmente no intestino e no estômago,
né? E o estômago não tem só água, tem o suco gástrico. E quando a gente vomita, boa parte dessa água, o corpo já se prepara para fazer isso, que é para ajudar o que está ali dentro do estômago a sair. Então o corpo entende que a pessoa está desnutrida. E aí ele começa a reter líquido. E aí, geralmente, né, a pessoa bulímica, ela tem uma tendência maior para inchaço, né? Essa retenção hídrica. E aí, além dos laxantes, além de vomitar, além dos laxantes, ela ainda pode querer tomar algum tipo de medicação diurética, que é para ajudar a desinchar. Então, claro que isso é numa instância um pouco mais grave, né? E aí, infelizmente, existem sites, comunidades no Facebook que orientam todas essas questões, né? Então, isso é uma outra questão para os pais ficarem atentos. A gente já volta a conversar sobre esse assunto, doutora. A gente só vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta, o nosso tema de hoje é bulimia e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através do WhatsApp no telefone 8505-6342. Mande sua mensagem, ligue e tire suas dúvidas. A gente saiu falando, né, doutora, sobre a questão dos sintomas, né, da pessoa que tem bulimia, que dá para reconhecer, na verdade. E a gente sabe também que é muito difícil a pessoa reconhecer que ela está doente. Nesse momento, como as pessoas que estão ao redor dela podem acabar ajudando desta maneira? Porque a pessoa ela acaba não identificando que está doente mesmo, né? Justamente. A convivência é algo que pode nos ajudar a identificar quais são os comportamentos que não estão como normal, como a gente costumava observar no nosso familiar, né? Acho que isso é bem importante, assim, observar, como eu havia falado no bloco anterior, né? Essa preocupação exagerada com a imagem, né? Essa preocupação em talvez também se isolar, né, no momento de comer da família, essa necessidade de estar sempre na farmácia, indo buscar essas medicações, laxantes, diuréticos, né, comer escondido, observar se a pessoa não está levantando nas madrugadas para comer, e aí tem uma outra patologia, pode ter um outro transtorno aí associado, que é a síndrome do comer noturno, e aí por toda essa frustração que acontece, dessa falta de controle também, a necessidade de vomitar aparece novamente. Então a família e os amigos estarem atentos. E também observar no vaso sanitário, porque ficam, né? Sim. Ficam alguns resíduos. O cheiro também, porque o cheiro do vômito é um cheiro marcante, né? No hálito da pessoa, a pessoa vai começar a ficar com olheiras, ela também tem uma tendência a reduzir a cognição, a facilidade de aprender fica reduzida, então ela começa a ter dificuldade de aprendizado, né? Fica, a gente poderia chamar de popularmente assim, um tanto quanto mais desatenta. Sim. Né? Olheiras, muitas vezes desmaia, mas poxa, né, não perdeu peso, tá gordinha, por que tá desmaiando? Sim. Né? Precisa observar, como eu já falei anteriormente, a menstruação atrasa, né? Nos meninos a gente vê essa questão da bulimia muito mais reduzida do que nas meninas. Sim. Né? Então por isso que esse fator da menstruação acaba sendo um fator para a gente olhar com mais carinho. Né? Então, se os pais têm uma relação íntima com os filhos, eles conseguem observar que tem alguma coisa errada. A mão fica ressecada porque geralmente elas usam o dedo, né? Os dentes ficam manchados, o esmalte dos dentes ele sai em razão de, né, quando você vomita, sai o suco gástrico, né? E sai toda a acidez que nós dentro do nosso estômago, nós temos uma acidez para ajudar na centrifugação dos alimentos que a gente ingere. Né? Então os dentes também começam a ficar diferentes. Começam a ficar com uma coloração diferente, perdem o brilho, a pele perde o brilho, o cabelo fica diferente em razão de todo esse desequilíbrio orgânico que acontece. Então, os pais eles precisam estar atentos muito nessas questões e, obviamente, né, no comportamento. Né? Geralmente eles ficam mais irritados, ficam deprimidos,
né? Porque isso também mexe com o sistema nervoso central, em razão também desse rebaixamento nutricional. Porque as pessoas acham que o emocional só é afetado quando a gente está passando por uma dificuldade, mas quando a gente não se alimenta bem também. Quando nós estamos anêmicos, por exemplo, os sintomas são muito parecidos com os sintomas da depressão. Né? Então tem que ficar atento, né? Muito atentos. Então os amigos, os familiares que observarem, né? Meu filho não... Antes adorava sair, minha filha adorava sair, agora não quer mais sair. Né? Conseguia levantar às 7 horas da manhã, agora precisa dormir até 10 horas da manhã. Então observar essas mudanças no comportamento e ter uma conversa franca. Né? Porque existe muito preconceito. As pessoas acham que bulimia é modismo, e é um modismo errado. Não é um modismo, é uma doença, né? E precisa ser olhada com muito carinho. É um transtorno que pode trazer consequências significativas e graves. Pode ser, inclusive, letal. Né? A longo prazo pode ser letal. Agora a gente sabe, doutora, que a questão na adolescência, a preocupação com o peso, com a boa forma, ela é bem comum, né? Isso. Até que ponto que os pais podem observar que se tornou excessivo esse comportamento e que não é um comportamento, uma preocupação normal, não? Eu acredito que isso esteja pautado na relação mesmo que essa família tem com esse adolescente. Né? A adolescência é uma fase de transição. Então, como é uma fase de transição, aparecem muitas coisas. Né? E também é uma fase onde o nosso corpo está vivendo um processo significativo de transformações. E nesse processo significativo de transformações também acontecem alterações hormonais, a gente ganha peso naturalmente. Então, acho que ficar sempre de olho e no diálogo com o filho. Como é que você está se sentindo? Eu percebi que você ganhou 5 quilos. Né? O que está acontecendo? É só essa alteração hormonal? É só retenção de líquido? Ou tem mais alguma coisa? Você está comendo além do que você precisa? Não como uma pegação de pé, mas como se os pais realmente, como não, né? A gente deve ser os melhores amigos dos filhos, né? No sentido de colocar mesmo e discutir, ajudar o adolescente a observar. Né? A se analisar, né, doutora? Isso mesmo. A ter essa capacidade de se auto-observar. Agora eu queria falar um pouquinho sobre como é feito o diagnóstico, né, para confirmação mesmo que esse adolescente ou esse adulto, enfim, realmente tem bulimia. Então, o que a gente tem discutido na atualidade, porque há um tempo atrás, quem recebia, diagnosticava e tratava esse tipo de paciente, né, esse tipo de transtorno, né, eram os psiquiatras. Ainda são os psiquiatras, mas só que agora os psiquiatras ganharam uma equipe multiprofissional para ajudá-los, né? Sim. Tanto no diagnóstico quanto no tratamento desse transtorno. Então existe todo um acolhimento. Então um nutricionista que vai rever a dieta dessa pessoa, né? Tanto do adolescente quanto do adulto, vai revisar, vai remexer, sempre com a consciência de que não dá para a gente transformar um hábito de uma hora para outra, que é como se fosse um vício, né? Sim. Não dá para tirar o cigarro, não dá para tirar, né, enfim, aquilo que a pessoa está dependente de uma hora para outra, porque talvez isso pode causar um colapso para ela, né? Então, devagarinho o nutricionista vai ajudando a pessoa a se reorganizar, a recuperar a sua relação afetiva com a comida, porque a gente tem uma relação afetiva com a comida, né? E muitas vezes a gente projeta na comida as nossas insatisfações ou a necessidade de estarmos sempre satisfeitos com alguma coisa. Né? Então, a nutricionista ajuda a recuperar nesse sentido, de ter o respeito pelo que você está colocando dentro do teu corpo e de que o teu corpo precisa daquele alimento como uma plantinha precisa do adubo, né? Para ter condição de ter esse vigor. E aí, o acompanhamento psicológico também, que auxilia a rever quais são as emoções relacionadas à necessidade de desenvolver esse hábito. Por que se tornar dependente desse hábito? Se a gente pode fazer outras coisas para não ganhar peso. Sim. Né? Também o psiquiatra, que num grau, né, maior da doença, né, do transtorno, ele pode entrar com uma medicação, um moderador de humor, né, uma medicação para depressão, enfim, precisa avaliar se não tem transtornos associados para que ele possa entrar então com um tratamento mais efetivo. Né? Então, basicamente, né, o primeiro acolhimento para um paciente que esteja com esse transtorno
é com esses profissionais, né? E aí, dependendo da necessidade, uma assistente social para verificar essa dinâmica familiar, onde que essa pessoa vive. É um acompanhamento geral, um acompanhamento com a família também, profissional. Né? A família é, digamos que, os personagens principais dessa atuação. Com certeza. Digamos que o nosso trabalho, o trabalho da equipe multiprofissional só vai ser realmente funcional, só vai auxiliar essa pessoa se a família estiver nos ajudando, porque a gente faz o tratamento, né, você imagina, um processo terapêutico são 50 minutos, uma vez por semana. Só que uma semana, né, tem muito mais horas, né, tem muito mais tempo. E essa pessoa vai para casa, ela vai passar todas essas horas em casa com a família. Então, o apoio familiar, a família pegar junto, não preconceituar, não julgar, né? Porque ninguém... E acolher, eu acho que é o momento de acolher. Com certeza. Isso, né? Deixa eu dar só um recadinho, você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. A gente sabe que é um tema polêmico, então se você quiser, não precisa se identificar, só tire suas dúvidas, ligue pra gente, a gente gosta e precisa da sua participação. Não quer se identificar, não quer falar ao vivo, não tem problema, pode deixar recadinho com a produção ou ainda através do WhatsApp 8505-6342. Fique com a gente. Doutora, voltando aqui, como é que funciona a questão desse tratamento, né? A gente sabe que vai ter que fazer esse acompanhamento, como você falou, com vários especialistas, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? No seu setor, para poder tratar dessa criança, desse adolescente, adulto, enfim. Como é que funciona esse tratamento? Então, tudo vai depender, né, de como o caso está sendo avaliado. Né? Algumas pessoas, como foi falado, né, precisam de medicação, então eles vão levar para casa um medicamento, né, de horário, e, enfim. Né? Porque na maioria das vezes existe ansiedade associada, compulsão, né? Então precisam fazer intervenção nessa questão também. Né? Com a psicoterapia, né? São 50 minutos num processo terapêutico semanalmente, né? Dependendo da abordagem terapêutica, né? Alguns psicólogos trabalham com sessões de mais uma vez por semana. Sim. Né? A nutricionista, geralmente, ela faz um acompanhamento, algumas quinzenal, outras mensal, e aí tudo vai depender da necessidade que o paciente está precisando. Em casos mais graves, né, em situações mais críticas, aí a gente precisa de uma internação, né, onde a pessoa precisa ter se ela não consegue controlar, a família também não consegue controlar a dieta, né, uma dieta saudável, com um período saudável, auxiliando ela também com medicações, porque o clínico geral também, ou o próprio psiquiatra, pode ajustar uma medicação porque geralmente as pessoas com bulimia, elas desenvolvem uma incapacidade digestória, né? Porque tem menos produção de suco gástrico. O organismo entende que não precisa produzir, afinal de contas, tudo que quando é produzido é botado para fora, né? Nosso organismo, ele é muito... a natureza, ela é adaptável, né? Então o organismo se adapta. Então precisa de uma medicação, também uma intervenção para essa questão da digestão. Então, dentro de uma internação se consegue controlar melhor isso, né, e auxiliar essa pessoa, então, com todo esse aparato profissional. E aí entra uma enfermagem também, enfim. Mas são dessas duas formas. Ou vai para casa e a família é tratada junto, né? A família, ela ganha a responsabilidade, ela recebe a responsabilidade de acompanhar e também de continuar o tratamento desse paciente. Né? É fundamental essa parceria, na verdade. Isso mesmo. E aí, com o psiquiatra, ele vai uma vez por mês, com o psicólogo uma vez por semana, com o nutricionista ou de 15 em 15 dias, dependendo da maneira com que o nutricionista trabalha, uma vez por mês. Muito bem. A gente vai para mais um intervalo e volta já já, não sai daí.
Estamos de volta, o tema de hoje é bulimia e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através do WhatsApp 8505-6342 e como eu falei anteriormente, você não precisa se identificar se assim você não quiser. A gente sabe que o tema de hoje é um pouquinho polêmico, então quer deixar uma mensagem, quer tirar uma dúvida, pode deixar a mensagem, pode deixar a dúvida com a nossa produção que a gente vai estar recebendo aqui e esclarecendo se assim possível. Doutora, retornando aqui, quanto tempo, mais ou menos, é necessário? A gente saiu falando sobre tratamento, né? Quanto tempo que é necessário para esse tratamento ainda ser feito? Tem um prazo desse tratamento? Tem que ser feito por um longo período? Como é que funciona? Depende de cada caso, Morgana. Mas o que a gente orienta, assim, é que seja monitorado para sempre. Que a pessoa se automonitore, que a partir do momento que ela se empodera, né, das coisas que ela perdeu o controle, né, e aí precisou da bulimia para ter a sensação de que está no controle de alguma coisa, né, porque embora um dos sintomas da bulimia é essa sensação da perda de controle, não consigo me controlar no que eu como e tampouco consigo me controlar, né, nessa questão de que eu não precisaria vomitar depois que eu comi, né. Então, mas ainda assim existe muito essa, eu não consigo controlar, né? Nenhuma compulsão é fácil de controlar, né? E aí a compulsão pela comida, que pode levar à bulimia, também não é fácil de ser controlada. Mas quando a pessoa se empodera disso, né, ela também recebe essa capacidade de se automonitorar. E aí esse automonitoramento, ele é eterno, né? Porque se a bulimia surgiu em razão de uma crise existencial, se essa crise existencial ressurgir, pode a bulimia ressurgir também, porque foi um recurso. Sempre que você teve um recurso para lidar com alguma coisa na sua vida, ele sempre vai estar lá. E aí você vai reacessá-lo se você não estiver empoderada do que você precisa estar empoderado, amadurecida o suficiente naquela questão, para ter condição, então, de lidar com aquilo e buscar outras ferramentas, né? Então, quando a bulimia se torna um mecanismo de defesa, e para nós psicólogos ela sempre é um mecanismo de defesa, né, que é para ajudar a pessoa a lidar com outras coisas, ela pode depois reaparecer porque foi um mecanismo de defesa. Talvez, se ela não vomitasse, ela poderia fazer qualquer outra coisa que também fosse porque é uma autoagressão, né? Sim. Freud chamaria isso de pulsão de morte. Porque você está se matando aos poucos. Porque se você provoca o vômito, que não é uma coisa natural, o vômito só aparece quando se é uma coisa natural, mas de limpeza natural do nosso organismo, né? Tem alguma coisa errada. Maneira de escape. Então o vômito ele vem no sentido de você está com uma virose, você vomita, que é para ajudar essa virose a melhorar e esse vírus a sair, né? A limpar. Com certeza. E aí se você provoca, isso deixa de ser natural, se torna algo artificial. Então você está se autodestruindo, né? Então é uma autodestruição. E como é que é conviver com esse diagnóstico? Conviver com esse diagnóstico é um peso tremendo. É um pesadelo. É um pesadelo. E se o paciente chega e o profissional já diz, teu caso é de internação, ele se desespera. Imagina. Porque é algo assim que vomitar é uma coisa natural, não provocado, né? Quando é uma reação natural do organismo. Vomitar é uma coisa natural, é tanto que as mulheres grávidas, elas enjoam e a maioria delas vomitam, né? Então é um mecanismo natural do organismo. E aí o vômito provocado, não. É como se inconscientemente fosse um autossuicídio inconsciente, né? Então como é que eu vou dizer, olha, eu sou bulímica, tá, Morgana? Não dá. Não é uma coisa bonita de se dizer, né? Até porque nós sabemos que culturalmente a alimentação ela é algo que ela vai além de fazer parte da vida do ser humano. A gente tem uma relação afetiva com a alimentação. Ninguém comemora nada sem comida. É verdade. Né? Há uns anos atrás, nos dias atuais a gente não tem mais essas falas, né? Na geração atual não se tem mais essa fala. Mas nas gerações anteriores às nossas, ser gordinho era uma coisa maravilhosa, né? A gente chegava na casa da avó, a avó dizia, minha filha, você tá bochechudinha, rosadinha, é assim que a avó gosta de te ver, né? Verdade. E aí, quando você começa a ter, né, esse comportamento bulímico, que você começa a mudar essa expressão, você começa, eu não estou valorizando a comida, até porque também não comer
culturalmente, antropologicamente, é algo que pode estar associado ou para algumas culturas a um pecado, ou para outras culturas, até outras culturas religiosas, como um sacrifício. Né? O que a gente tem assim historicamente das primeiras atitudes bulímicas foi por freiras, né? em que elas tinham bulímicas e anoréxicas também, né? Sim. Em que elas tinham esse comportamento no sentido de se sacrificarem, de se punirem em nome, né, da sua religiosidade. Doutora, e as complicações nesse caso de não acabar realizando esse tratamento? Porque, como a gente já falou aqui, é bem comum da pessoa não reconhecer que está doente. Com isso, o tratamento vai demorando para acontecer, já que para ela não está doente. Como é que é feito? Quais são as possíveis complicações, na verdade, que podem acabar acontecendo? Alterações orgânicas. Essas alterações orgânicas. A pessoa vai começar a adoecer, inevitavelmente. Ela pode ter síndromes, desenvolver síndromes digestivas sérias, né? Ela pode inclusive começar a ter o organismo começar a rejeitar certos alimentos, né? Como que a gente conhece que são as intolerâncias, né? Lactose, a glúten, entre outras intolerâncias que existem. Enfim, o organismo começa a dizer, olha, estão me maltratando. Então essas alterações, a partir do momento que se começam essas alterações, tanto hormonais quanto físicas, isso pode ser um fator assim para que se atente com um olhar assim mais cuidadoso. Existe alguma maneira de prevenir? Existe. O ambiente onde a gente vive, né? O ambiente familiar, diálogo, né? Muito diálogo. Quando você perceber que seu filho ou a sua filha está altamente preocupado com, eu não quero engordar, né? Ou eu não quero comer isso porque isso engorda, está na hora de sentar e conversar. A prevenção, ela vem da convivência familiar mesmo, do ambiente onde se vive, né? E se na convivência familiar isso não é possível, né? E as escolas, né, que trabalham significativamente com educação, sim, possam estar olhando para isso, fazendo campanhas e auxiliando nesse sentido. Hoje acredita-se que a bulimia tem cura? Tem cura. Tem cura, tem controle, né? Quando a gente fala de controle do transtorno, a gente já está tratando de uma cura, né? A gente já está dizendo que é uma cura. Até porque quanto mais tempo a pessoa consegue passar se controlando, mais tempo ela vai, durante esse tempo, mais significativo vai ser, né, o controle que ela tiver e mais próxima da cura completa ela vai estar. A gente está chegando na reta final do programa, mas antes eu quero trazer um dado. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 1% da população do planeta sofra com transtornos alimentares, sendo que as mulheres são 90% as vítimas. Isso mesmo. Como que a gente pode analisar esse dado que é altíssimo? Muito alto, né? Assustador. Completamente assustador. É porque é algo muito... que não é uma coisa que você consegue identificar com 1, 2, 3 conversas, né? É algo que você tem que observar. E nós estamos vivendo numa geração em que a observação ela não é algo que se tem tempo para fazer. Sim. As famílias elas estão cada vez com maior dificuldade de passar mais tempo juntas, né? E quando você vê, né, o teu filho, a tua esposa, né, a tua filha estão com alteração né, com algum tipo de alteração de comportamento ou até mesmo já com transtorno alimentar, né? Então não é algo muito visível, então não se tem realmente como controlar, né? O que se tem que fazer realmente é informar, é conversar sobre isso, não ter medo de falar sobre o assunto, porque existem alguns assuntos que a gente tem medo de falar, parece que vai chamar, né? Não, a gente chama se a gente não fala, a gente tem que falar. Bom, doutora Fernanda, eu agradeço a sua participação. Como eu falei, a gente está chegando na reta final do programa e eu deixo esse espaço aberto para a senhora fazer suas considerações finais. Então, Morgana, eu agradeço o convite, pela oportunidade da discussão desse tema que é tão importante. Agradeço aos telespectadores também, né, pela audiência, né, e chamo a atenção, né, convido as famílias a conversarem sobre isso, independente da idade que os filhos tenham, né,
porque quanto mais a gente conversa, quanto mais informado nós estivermos, eu gosto de uma frase do INCA, né? Que a informação ela pode salvar vidas. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, né? A quem a gente deve procurar, com o que nós estamos lidando, fica mais fácil da gente vencer as dificuldades. É verdade. Muito obrigada pela participação novamente. E você, telespectador, pode ajudar o Primavera Saúde a gente montar esse programa. Então encaminhe sua sugestão do que você gostaria de ver aqui no Primavera Saúde. Como você pode fazer isso? É muito simples. Pode encaminhar um e-mail para o jornalismo@tvprimavera.com ou ainda através do facebook.com/tvprimavera. Então não perde tempo, a gente está aguardando sua sugestão. E hoje a gente tem uma novidade aqui no Primavera Saúde, que a gente vai dar duas sugestões de 2 programas. Estamos trabalhando com interação agora e a sugestão de vocês é muito importante. E você pode definir qual o programa que vocês gostariam de rever no sábado às 9h15 da manhã. Nós vamos apresentar 2 propostas. Uma sobre obesidade, que foi com a doutora Marielle Barcelos, nutricionista, ou ainda sobre menopausa, com a doutora Beatriz Serafim Altoff, ginecologista. Você pode mandar a sua escolha através do WhatsApp no número 8505-6342. Corre e manda para esse número, 8505-6342, com o tema da sua preferência até sexta-feira. E fica coladinho na nossa programação na TV Primavera para ver o resultado no sábado. A gente vai agora para o nosso momento de reflexão. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João, capítulo 17, versículo 14. Primavera Saúde dessa quarta-feira vai ficando por aqui. A gente volta na próxima quarta com mais um tema. Até lá. Tchau, tchau.